Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Cast no 12. E hoje o nosso episódio é um episódio muito especial com ele, um missionário, um pastor, apóstolo Tarcísio, que veio lá de Goiânia e está me visitando hoje aqui no meu escritório. E eu estou muito feliz por ter essa presença tão abençoada aqui no nosso espaço. Obrigado, pastor, por estar aqui, dedicando o seu tempo para impactar vidas. Então, a gente vai ter esse bate-papo aqui hoje com vocês. Eu quero que vocês já cheguem no canal, deixa seu like, já compartilha, pega esse link e compartilha, porque essa live hoje vai te trazer muitas revelações direto do céu para sua casa, né, pastor? Com certeza. Seja bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Grace, muito obrigado. Eu tenho certeza que é aquilo que você disse. Primeiro, o que os céus determinam, a terra não elimina. Então Deus não usa, ele não une pessoas, é proposto em pessoas de verdade. Isso não é um jargão, não, isso é real. Toda vez que Deus quer abençoar alguém, Ele levanta e apresenta pessoas incríveis pra gente. Então hoje eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para todo mundo. Vai ser, muito bom. Então já chega e vai compartilhando. Sabe por quê? Às vezes a gente compartilha tanta notícia que não é boa. Tanta coisa. E às vezes aqui vai sair uma sementinha que você pode salvar uma vida. Você pode levantar alguém que está na cama, você pode transformar uma história. Com certeza. Então, bora impactar muitas vidas. Porque né? uma palavra muda o destino. Uma palavra muda o destino. Porque a criação do mundo foi uma palavra. Deus olhou com os olhos e viu que estava tudo escuro, mas a boca disse, haja luz. Então é o que se fala, haja luz e ouve luz. E eu falo muito isso, né? A questão das palavras que você lança sobre a sua casa, sobre sua família, sobre o seu trabalho. Com certeza está muito alinhado, porque a palavra ela tem poder, né? A palavra é a gênesis da nossa vida, né? Em Provérbios diz que há um poder na língua, né? Da vida e da morte, do que você vai escolher. Porque Deus ele não pega ninguém pelos cabelos, ele chama pelo coração. Ele é muito gentil, né? Ele é gentil, ele é lorde. Muito bom. Bom, apóstolo Tarcísio, conta pra gente que tá aqui hoje. A gente tá com a minha equipe todinha aqui assistindo esse podcast, vocês aí em casa também. Quero agradecer a minha amiga Thaís, porque a Thaís foi a pessoa que intermediou essa nossa conexão. E eu quero agradecer demais. A Thaís Seja Luz. O Instagram dela é Thaís Seja Luz. Ela é luz. E por que será que o nome dela, o Instagram é Thaís Seja Luz? Já determina. Já ela é luz, ela brilha. Muito bom. Então, apóstolo, eu coloquei aqui algumas perguntas, porque eu sei que o nosso tempo aqui, você tem daqui um pouco um compromisso, mas eu coloquei algumas perguntas que realmente a gente aqui tem curiosidade para saber. Primeiro, como foi esse começo da trajetória no Evangelho na sua vida? Sim. Mais uma vez, obrigado, tá, Grace? Obrigado, Thaisinha também, que é maravilhosa. Toda a equipe maravilhosa aqui. Esse ambiente tão incrível. Veja, eu cresci num lar cristão. Meus pais já me ensinaram o caminho, porque a Bíblia diz, ensina o caminho, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando estiver grande, não se desviará dele. Né? A minha trajetória com o Evangelho, a minha experiência com Deus veio desde criança, desde pequeno, por decisão. Eu sempre costumo dizer o seguinte, Grace, amar não é um sentimento. O amor não é um sentimento, amar é uma decisão. A gente decide todos os dias, né? E eu comecei na trajetória desde pequeno na igreja, hoje sirvo ao Senhor na mesma comunidade há mais de 25 anos. Seu pai era pastor? Não? Meu sogro. Seu sogro era? Meu sogro. Meus pais são fiéis Mas ao já Senhor. eram evangélicos? Já éramos, seguíamos. E o meu sogro me consagrou ao ministério há mais de 25 anos atrás. Então, hoje meu sogro, o Senhor recolheu e a gente continua tocando o projeto não de religião, porque religião não muda nada. Muda nada, pelo contrário, porque o que nos separa não é a nossa teologia, é a nossa arrogância, né? É a nossa arrogância. O Senhor Deus, ele é um relacionamento. Né? Então, desde pequeno eu estou envolvido e comprometido, porque não só envolvido, né? Tem gente que é só envolvida, ele está arrepiando e tudo, mas sou comprometido à vida pela causa. E somente Deus conhece nosso coração. Só o Senhor, o som do coração. Então nós temos aí uma trajetória já temos uma trajetória 25 anos. 25 anos. 25 anos de pastor. De pastor. Tá. Eu não sou tão velho assim, tem gente que fala, não, você tem 25, 22 anos. Fala, não, um pouquinho mais. E quando você entendeu esse chamado, então você já estava ali nesse relacionamento com Deus, já estava nessa profundidade, mas houve um momento que você falou assim, não, meu chamado é ser pastor, é pastorear. Como foi esse momento na tua história? Foi um momento muito incrível, né? Porque eu costumo dizer, Grace, que o nosso propósito, uma pessoa me perguntou, defina para mim propósito e missão. Isso. Então tá,
Propósito é aquilo que queima no meu coração, aquele sonho que não sai da minha alma. E independente do meu estado emocional, do meu estado financeiro, ele não sai. E o que é missão? É o que eu faço todo dia para essa chama não apagar. Propósito é o fogo que queima, é para onde eu estou indo. Então esse propósito, desde pequeno na minha vida, é de conectar pessoas, é de amar pessoas. A minha casa, desde de adolescente, cheio de gente. Então quando eu me comprometi, eu comecei no evangelho cantando. Não é que eu sabia cantar, mas eu era teimoso, acredita. E comecei no evangelho me apaixonando por Jesus diariamente, levando a palavra. Depois vim a me casar com a Débora, que é a paixão da minha vida. Por detrás de um grande homem ou de um homem que quer crescer, tem que ter uma grande mulher. E homens, invistam nas suas esposas. É o melhor e maior investimento. Me casei virgem com a minha esposa, nunca conheci outra mulher, tenho 2 filhos lindos. E a minha vida toda, quando eu senti esse start, foi quando o Senhor disse a mim para levar o evangelho. Né? Use o que você tem para chegar onde Jesus deseja. Ele não está chamando capacitados, mas ele capacita os escolhidos e disponíveis. É verdade. Quando você está disponível. Eu só tive disponível. Falei, Deus, eu estou disponível para uma grande obra, para não perder a pureza, a simplicidade e a motivação do Espírito. Que lindo, que lindo. E é uma trajetória que às vezes é desafiadora, mas muito. Com Jesus a gente sempre tem aquela busca, né? Eu tenho vivido um processo revolucionário na minha história assim, nos últimos 2 anos, e é muito incrível você entender que a todo tempo ele está ali, que você não anda sozinho. E eu imagino você com 25 anos, né? Quantas experiências com Jesus você já teve, quantas coisas você já viveu. Tem alguma experiência assim que você fala, nossa, essa experiência marcou a minha história como missionário, algum testemunho, algo que você viveu assim durante toda essa trajetória que te impactou e você fala assim, meu Deus, aquele dia... Eu tenho algumas, mas uma que mais me marca desse. Eu recém-casado, indo trabalhar, saindo de Lusiânia, eu estava indo a Brasília e eu entrei no ônibus. São 2 experiências grandes, mas essa foi muito forte. Eu falando, Deus, porque para mim o amanhecer é muito poderoso. A Bíblia fala assim, eu amo os que me amam, mas os que de madrugada me buscam me encontrarão. Ai, que lindo. Já amei. Eu amo os que me amam, não é barganha, é reciprocidade. É a primeira hora, né? Meu Deus, porque, todo mundo vê o pôr do sol, mas só os fortes vê o nascer dele. Só os fortes. Então eu tenho essa conexão de estar com Deus porque as misericórdias se renovam a cada manhã. E é cada dia o seu próprio mal. O problema é que as pessoas estão vivendo hoje, na terça-feira, já preocupado com a sexta. A sexta não pertence a mim. E um dia, eu indo a Brasília, eu entrei no ônibus de manhãzinha e falei, Senhor, me usa dentro de mim. Quando você vai pedir uma resposta a Deus, eu falava isso hoje no almoço, a gente tem que pedir uma resposta aqui dentro, porque o inimigo, ele não cria futuro, mas ele pode muito bem tentar descrever o passado e tentar te embaraçar no presente. E eu falava dentro de mim, Deus, me dá uma experiência, me dá uma experiência. Então eu estava dentro do ônibus, o ônibus lotado de gente, e eu sentado e de repente a maneira que Deus fala comigo é único como Deus fala. Começa dentro uma intuição, uma força, e vê o meu coração, uma moça que estava assim do lado, e vê o meu coração, fala tal coisa para ela, fala isso para ela, fala. Só que aquilo foi ficando com uma intensidade bem maior. O coração chega, pula, né? E parece que todo mundo te olha, e parece que quando você vai, será que é coisa minha, da minha cabeça, será que isso é real? Mas de repente, chegando ali próximo a Taguatinga, aquela moça foi levantando e ele falou, você não vai fazer nada. Quando ela foi levantar, eu falei, moça, eu não conheço você. Deixa eu lhe falar uma coisa, existe um projeto muito maior na sua vida. Não acaba aqui, só está começando. Essa menina, ela, meu Deus, eu sei até hoje. Então ela gritava dentro do ônibus. E ela me abraçou aqui, eu fiz uma oração, ela foi parar na rodoviária. Nós fomos parando, perdeu o ponto de ônibus. Dela. Ela falou, hoje eu pensei em dar cabo da minha vida. Meu Deus. Aí eu vi a responsabilidade, Grace, de ouvir o Senhor, porque a voz do Senhor é baixinha. Então os gritos da alma me impedem de ouvir a voz de Deus. A alma tem muito desejo, você sabe disso. Ela tem muito desejo, então eu tenho que falar como Davi falou, Senhor, aquieta minha alma. Aquieta minha alma, assim como Davi falou, eu estou como uma criança desmamada gritando, aquieta minha alma, me faz acalmar, como uma criança quando está amamentando fica calma. Então essa foi uma das experiências marcantes, teve algumas, mas essa marcou a minha vida, no sentido de estar disponível. E ser obediente. E ser obediente. Porque
Deus te entregou ali algo e eu já passei por isso. Eu tenho momentos assim e eu me questionava muito. E agora? Será que isso é achômetro? Será que eu falo? Será que eu não falo? Eu tenho uma live que eu faço todos os dias às 6h12 da manhã. E eu acordo 10:05, ou seja, 4h50. Então eu vejo todos os dias o nascer do sol, né? Então eu fico das 10:05 até as 6h12 em oração com Jesus. Eu faço meu café, sento lá fora em oração, pego minha Bíblia e... Já teve um dia muito parecido com esse, que eu estava em oração e eu comecei a chorar. Eu não entendia do que era aquele choro, não entendia do que era aquelas lágrimas. E eu entrei na live, eu não conseguia parar de chorar, e aquilo pulava. E Deus falando dentro de mim, né? Deus falava assim pra mim, você vai falar que tem uma mãe, você vai dar um recado pra uma mãe, ela tem cabelo preto nos ombros, e você vai falar isso pra ela. E eu tentando falar e tentando concentrar e ouvindo aquilo desse mesmo jeito. O coração parece que faz assim, ó. Parece que você vai crescendo, assim. É uma coisa muito, muito louca. E aí, eu passei o recado e aí ele falou, não, você não falou direito. Você tem que falar que ela tem cabelo preto no ombro. Uau, são os detalhes. Os detalhes. E aí eu falei, não, você é obediente, porque eu já não estava mais aguentando aquela quantidade de emoção. E aí foi quando eu falei, não entendi, aí uma mulher já imediatamente gritou, é pra mim, enfim. Passou uns 2-3 dias, a gente veio pro evento aqui, que foi aqui até no último SSS que aconteceu aqui no meu escritório, e ela falou, Grace, naquele dia aconteceu isso, e ela contou toda a história, e aquela palavra foi exatamente, ela entrou na live por acaso, e ela estava chorando em casa, e quando ela me viu chorando, ela sentia a intensidade do choro na mesma frequência. Eu falei, como Deus é lindo e como Ele preocupa. Agora, nós que temos esse chamado, talvez você que está em casa, muitas vezes você tem esse chamado e você se nega. E aí você deixa de, às vezes, salvar vidas. Com certeza. Imagina se você não abre a tua boca nesse dia para falar com essa mulher, o que seria da vida dela? Porque como crerão se não há quem pregue? A fé vem pelo quê? Ouvir. Da mesma maneira que a incredulidade vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir não é qualquer coisa, ouvir a palavra de Deus. Isso tem que estar disponível. E uma coisa que eu penso, não sei o que você pensa disso, e você tem muito mais experiência com a palavra do que eu, mas eu entendo que até a leitura da Bíblia em voz alta te ajuda, claro. Porque entra pelo ouvido e vai pro teu coração. E quando você só lê com o olho, a intensidade não é a mesma, porque a gente tem a força na nossa palavra. E quando eu tô falando aquilo que Deus está falando para mim, eu estou alimentando e treinando também a minha alma. Né? Olha, você entrou num ponto só para enriquecer mais isso daqui que você está falando. Por exemplo, a primeira instrução que Deus deu a Josué foi: medite na minha lei de dia e de noite. Isso não é espiritual. Ler não é espiritual. Porque a palavra profética produz tudo, menos decisão. Então veja, olha que loucura. Deus diz a Josué: medite na minha lei de dia e de noite, para que não tropeces e não caia no... Agora presta atenção, olha que coisa. Uma leitura que eu tenho que querer ler. Deus não vai ler para mim. Ele não vai ler. O milagre, quando você pede um milagre a Deus, Ele te dá uma instrução a ser obedecida. Porque a angústia é minha alma clamando por uma nova instrução. Então, perceba, Deus fala para Josué: medita na lei. Leitura, hábito, um hábito, uma rotina, uma regra, gera uma cultura. Sim. Agora, por exemplo, esse hábito de ler natural vai gerar um hábito externo, um hábito interno e um hábito eterno. Perceba, o ato de eu ler, medite na minha lei. O que ele estava querendo dizer? Josué, é você mesmo que começa. Começa em você, começa na gente. Comece em você. O dia perfeito, hoje. Então, comece a ler as Escrituras. Então, um hábito externo vai gerar um hábito interno de princípios eternos e vai gerar um caminho eterno a partir da leitura. E nós temos uma coisa muito em comum também, que você falou, eu tenho que falar. Eu levanto também já faz alguns anos, 4h50 da manhã. Uau, olha aqui. Todos os dias da minha... Pode perguntar pra mim, sua esposa. Na hora que eu falei 4h50, ele deu uma olhada. Eu falou, para aqui, aí não, gol. É gol. 4h50, porque isso me faz viver. Você vê o sol nascer, é um milagre da manhã. Tem algo diferente. É incrível, é incrível. É um sentimento, uma emoção diferente todos os dias. Poderoso. É poderoso. E aí tomo meu cafezinho também, por volta de 6h20. Muito bom. E aí vou pra live também. Muito bom.
Que hora que você começou a live? 7h10. 7h10. Aí, gente. Sabedoria, fé e café. Terminou às 6h12, eu termino 7 horas, você já corre pra live. Já são? Pronto, já vai na 2 anos e 4 meses. 2 anos. Eu comprei Pra 2 glória anos de amanhã. Jesus. 2 anos e 4 meses. 2 anos amanhã. Amanhã nós estamos de aniversário. Ai, que coisa linda! E desses 2 anos e 4 meses para a glória de Jesus, dessa live aconteceu um network poderoso, inclusive Taizinho, um tanto de gente. E dessa live para a glória de Jesus, os frutos foram ano passado uma ação social com alguns empreendedores do reino. E a gente conseguiu, para a glória de Jesus, alimentar 2.000 e poucas famílias. E atendemos 8.000 pessoas. De uma live, usando o que tem para chegar onde Deus deseja. Que coisa linda, que coisa linda. Bom, então vamos lá. Eu anotei aqui algumas perguntas. Vocês têm perguntas aí mandando? Tem mandando pergunta aí? Os meninos, anotem, qualquer coisa traz pra gente. Bom, apóstolo significa uma pessoa que tem uma visão apostólica, diferenciada. Então, é um homem com visão. E eu queria saber de você, nós como cristãos, evangélicos, o que você fala sobre os cristãos falar sobre política? Porque eu não tenho hoje uma igreja que eu frequente, eu sou evangélica, porque eu estudo evangelho, sou cristã porque é minha vida, Jesus é o amor da minha vida. E quando eu me posicionei em relação à política, eu recebi muitas críticas, né? Então foi assim, um turbilhão de emoções que aconteceu ali. E eu fiquei pensando, eu falei, se eu não posso falar sobre isso, aonde está a minha liberdade? O que você pensa em relação a isso? Eu penso o seguinte, Grace. Primeiro, a gente fala de política hoje para poder falar de Jesus amanhã. Eu tenho que falar de política hoje. Eu tenho que me comprometer e me posicionar hoje. Não é sobre um partido, é sobre princípios. A princípio não faz sentido, mas funciona. Então hoje eu tenho sim, me posiciono sim, diferente. Claro, a sua cadência na internet é bem maior que a minha, no sentido de seguidores, tudo. Mas eu me posicionei, perdi 1.000 e poucos seguidores, me detonaram, porque eu fiz um culto na igreja e como dia 29 agora eu vou fazer de novo, a gente junta uma galera, todos de camisa do Brasil. Eu sou brasileiro. Como que não vai ter orgulho da Eu tua sou nação? brasileiro. Eu tenho que falar de política sim. Como assim não? Preciso. Eu não posso vender os princípios e vender os valores. O altar não é um palanque de política. O altar é sem política, gente, de verdade. Por isso nós temos que manter o evangelho puro. Agora, acredito que é o seguinte, Grace. O problema não é o barulho dos ímpios. O problema é a omissão dos justos. Porque quem está omisso, eu estou indo com a massa. Né? A indecisão, por exemplo, tem até um exemplo, Grace, que diz que tinha um muro e um cara em cima do muro. E do lado de cá, um tanto de demônio, caladinho, não olhou pro cara não. Do lado de lá, um tanto de anjo dizendo, desce. Cara, desce daí, vem pra cá, por favor. E aí o cara se atentou e falou, por que vocês, demônios, me chamam? E os anjos estão aqui já há horas me chamando. Aí o demônio falou, cara, o muro é nosso. Fica tranquilo. E quando você está no muro, o muro é nosso. Não se posiciona não para ver, a gente tem que se posicionar. Que é o que estamos vivendo, não é sobre um partido. Porque ficou essa polarização terrível. E todo excesso aponta para uma falta. Não é os excessos, é o princípio, é aquilo que nós acreditamos. Eu acredito que nós temos que nos posicionar em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Porque quem não se posiciona vai onde a banda toca, né? Então eu falo que a gente tem que ter realmente esse posicionamento. E custe o que custar. Eu falei outro dia, eu vou continuar falando enquanto eu puder, enquanto somos livres, Vamos falar. Vamos falar. Bom, a igreja tratou muito tempo da espiritualidade, mas Jesus diz em Mateus 26 que o espírito está pronto, né? Mas eu vejo grande enfermidade nas emoções. E é sobre isso que eu tenho trabalhado muito, porque eu entendi de forma muito clara que o inimigo ele age muito nas emoções. Ele traz ali os bloqueios emocionais, as limitações, até quando você fala do muro, eu imagino que é a passividade, porque a pessoa quando ela tá morna, quando ela tá conformada com aquilo que ela tá vivendo, ela não consegue viver aquilo que Deus tem preparado para ela, e ela sempre vai ficar esperando, né, com uma esperança falsa de que Jesus vai trazer o milagre na porta dela, e eu acredito muito que fé é uma força espiritual que a gente tem que se colocar em ação, a gente tem que fazer aquilo que Deus nos deu. Eu falo que eu recebi muitas coisas nesses últimos 2 anos. Eu fui obediente sobre todas elas, inclusive live às 6 da manhã. Então, para mim foi um desafio muito grande, porque eu pensava assim, poxa,
quem é que vai acordar às 6 horas da manhã para poder assistir uma live? E a gente está aí, vai completar agora 2 anos de live todos os dias e fazendo um movimento e salvando vidas dentro daquilo que eu fui aprendendo no caminho. Então a gente vai aprendendo no caminho. Então eu entendo que eu percebi que os seus conteúdos, e te acompanho, fala muito sobre identidade e propósito, né? Eu acredito que a gente tem aí uma linha de entendimento, graças a Deus, porque o Espírito, ele flui, né, em todos os lugares. Ele testifica. Testifica. Mas compartilha, pastor, na sua visão, né, assim, qual a vantagem de uma pessoa ser emocionalmente bem preparada? Veja, primeiro eu começo dizendo o seguinte, Grace, é uma catástrofe tentar espiritualizar uma questão natural. E o contrário também é real. Tem gente que tenta espiritualizar o que nunca será espiritualizado. E aí, essa catástrofe vem de onde? Período pós-jardim. Ok? É uma disfuncionalidade de uma oferta a um homicídio. Do amor ao ódio. Então, eu vejo que o povo de Deus, o meu povo perece por uma coisa. A ausência do conhecimento. Porque é o seguinte, o demônio você expulsa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus ele sai. A ignorância não. É verdade. Ignorância, sai em nome de Jesus, ela fica sai. parada. Porque a Bíblia diz, e conhecereis, é o conhecimento da verdade que vai expulsar a ignorância. E eu não tenho acesso àquilo que, meu Deus, tem gente que é até de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas completamente adoecido. Gente que gera expectativa não atendida é frustração garantida. Gente que não tem o passado resolvido, traz para o presente que está todo pesado no futuro. A Bíblia fala sobre sentimentos, a Bíblia fala sobre propósito. Perceba, tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo. Aí a pessoa vive de quê? De estímulos. Ela tenta esconder, isso é muito sério, gente, ela tenta esconder, ela tenta espiritualizar. E não funciona. Tudo é culpa do diabo, tudo é culpa de Deus, tudo é culpa de Deus. Porque Deus não quis, eu não aguento isso. Deixa Deus eu te não falar, quis, Deus não preparação com oportunidade. Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. Coloque o pé. Eu só posso te dar se tiver uma ação, tem que ter uma ação. Uma ação da terra vai gerar uma reação dos céus. A verdade é só essa. Aí as pessoas colocam, o coaching, deixa eu te falar cada coisa em seu lugar. A lei é pétrea, mas como é importante ter desenvolvimento pessoal, gente. Como é importante buscar conhecimento. Como é importante conhecer os seus gatilhos. Como é importante isso. Eu falei, não tem problema nenhum a pessoa reconhecer fragilidade. O problema é você esconder, tentar ser quem não é. E como Naamã, um chefe da guarda real, leproso por dentro. Lepra por dentro. Então nós precisamos o quê? Investir sim, Grace. Tem que investir sim em desenvolvimento pessoal, tem que investir sim, a Bíblia está cheia disso. As pessoas falam hoje de foco, né? Porque quem não tem foco tem fofoca. Então veja, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9, 26 e 27, mas assim eu corro, não sem meta. Não, você tem que explicar uma coisa melhor que essa. Paulo está dizendo assim, olha só, Grace, mas assim eu corro, não sem meta. E eu não desfiro meu golpe no ar. Olha o que ele falou. Eu não desfiro golpes aleatórios no ar. Para todo que é lado, ele tem um foco. Meu Deus, o que isso quer dizer também? Eu não gasto energia com o que não faz parte do meu propósito, meu lindo. Energia que não é canalizada é perdida. Então perceba. Aí ele falou outro, vai aprofundando. Quando ele diz assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para depois de haver pregado a muitos, eu mesmo não venho a ser desqualificado. Então a desqualificação está na falta de preparação. Paulo falou, eu esmurro meu corpo. Eu digo para ele, eu quero acordar meio-dia. Meu filho, você vai acordar 4h50. 10 para 5. 10 para 5 você vai levantar. Não, eu vou orar. Oro em pé e não dormo, mas vou orar. Então eu acredito, de verdade, que somos um corpo e habitamos um mundo. Igual uma pessoa falou para mim, pastor, música do mundo. Eu falei, eu tô no mundo. O que é música do mundo? Eu escuto conteúdo. Eu tô no mundo. Qual que é a música de ET? Eu não sei o que vocês estão falando. Por isso que espiritualizou muito. É por isso que nós estamos nessa catástrofe, tá? Por exemplo, o cuidado corporal, eles falam que é vaidade. Como assim? Se o corpo é templo do Espírito. Agora vamos mais profundo. Dentro disso ainda, Grace. Qual foi o sacrifício que Deus deu para remir o mundo? Um corpo. O corpo humano do Cristo. Um corpo.
Deus recebeu um corpo por toda a humanidade, né? Eu tenho até alguns embates com alguns religiosos, respeito meus irmãos em Cristo demais, mas alguns que falam de investir na aparência ou de cuidar, de ter um desenvolvimento pessoal, eu acho isso um absurdo ainda, entendeu? Isso vai te ajudar a desenvolver, isso vai mandar embora, né, toda a ignorância. Então eu concordo 100% em buscar conhecimento de todos os níveis. E é lindo isso, né? Porque, como você disse, muitas pessoas espiritualizam e acham que às vezes só um perdão no momento de cura e libertação vai resolver toda a sua vida. E aí é onde acontece muitas coisas. Você vai lá, chora, arrepia, perdoa, mas o espírito está tratado. E aí você chega em casa, você continua cometendo as mesmas repetições, o mesmo padrão de repetição, porque você não tratou lá a mentalidade, não foi a fundo a resolução. Porque Jesus, ele espera da gente, Deus espera da gente uma ação de mudança. Com certeza. Porque perdão não é amnésia. E eu não me arrependo quando eu choro, eu me arrependo quando eu mudo. Né? É verdade. Tem gente que eu chorei, não, chorou, lá no Goiás, fala, chorou, larga. Chora que, mas o arrependimento, chorou largado, mas o arrependimento não é quando eu choro, é quando eu mudo. É quando eu mudo, eu tenho uma mudança exponencial em Deus. E essa mentalidade, as pessoas precisam, né? Em especial os religiosos. Porque uma das perguntas que eu mais recebo é isso, né? Onde está o embasamento? Qual a religião? Eu falo assim, gente, eu sou de Jesus, a mesma religião de apóstolo Paulo. Porque não tem explicação muitas coisas que a gente vive. E não é a religião que determina. Eu visito várias igrejas levando a palavra, enfim, mas não é uma religião que vai te levar a Deus. Não mesmo. É o teu encontro com Deus diário, é você vivenciar tudo isso. E você acredita, eu já vi conteúdo teu falando sobre identidade, né? O que você acredita que a pessoa precisa para ativar essa identidade dela? Primeira coisa. Para que ela saiba quem ela é, para que ela realmente se posicione no mundo de uma maneira diferente. Primeira coisa, tem que ser autêntico. Primeira coisa, gente, não queira ser quem você não nasceu para ser. Ou que os outros querem que você seja. Ser um personagem é muito caro. Eu não posso me comparar com ninguém. Eu tenho que me comparar comigo mesmo há 4 anos atrás. Exatamente. Eu tenho que identificar minhas fraquezas, eu tenho que identificar isso. Que é o que eu vou até falar na quinta-feira, sobre um tema muito poderoso, que é quando você sabe quem você é. Para você ter uma identidade, primeira coisa, você tem que fazer uma anamnese dentro de você. Quem sou eu? Quais são as minhas fragilidades? Quais são os meus pontos fortes? Porque é o seguinte, o meu maior dom é a minha maior fonte de prosperidade. O meu dom é a minha fonte de prosperidade. Se agregar conhecimento, propósito, direção, porque direção é mais importante que velocidade. Tem gente veloz, mas está indo para onde? Onde é que a gente está indo? Não, sou veloz, mas a gente está indo para onde? Você pode comprar uma Ferrari, deixa ela acelerada lá um mês, não aguenta, não tem motor que aguente. Né? Então eu acredito que primeiro você tem que saber quem você é em Deus, saber em que momento você está, sem ansiedade, porque a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado. Então eu estou hoje diante do Senhor Grace e biblicamente ele fala assim, ó, a cada dia seu próprio mal. Isso é um exercício, porque tem gente que não dorme por causa de dívida e paga. Então eu vou ficar acordado, se pagar eu vou ficar acordado, não vou dormir, vou jogar a cama fora. Ah não, ficar acordado paga dívida, então joga essa cama fora, me dá energético. Eu não paga. Então é um trabalho, falar, Senhor, eu confio no Senhor, vou fazer a minha melhor, levantei para fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte, porque aquilo que eu te falei, Grace, a fé caminha com a obediência. Para ter uma identidade tem que ter parceria. Por exemplo, quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, é uma coisa muito incrível. É simples, mas é incrível. Para mim é incrível. Virou uma chave na minha vida. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, o túmulo fechado em Jerusalém, você sabe disso, era uma pedra, uma gruta. Jesus falou, tudo bem, Joia? Vocês tiram a pedra. Hã? A pedra é com vocês, meus filhos. O defunto que ressuscita sou eu. Há uma parceria para milagre. Você põe força. Para tirar a pedra tem que botar força. Tem que mudar. Mudar as crenças limitantes, sair da zona de conforto, né? Porque ninguém... escuta uma coisa, gente, de verdade. Para você ter uma identidade definida, você tem que escutar o que Deus diz a teu respeito. Fica
quando a pessoa errada vai embora, a coisa certa acontece. Então você tem que identificar. Eu que o diga. Tem coisa que tem que na vida. Eu falei isso ontem numa igreja aqui Verdade. em Rio Preto. Cara, Jesus chegou pra Jairo e falou: Jairo, para de ouvir esse povo aí. Para de ouvir esse alvoroço. Eu tô dizendo, a menina dorme. A menina tá dormindo, exatamente. Aí ele falou: não, e um tanto de gente falando pra ele: não vai adiantar, a menina tá morta. Não, e tem um detalhe. E ele ignorou. Ele ignorou completamente tudo que estava sendo falado e seguiu. Grace, é muito poderoso dele, isso, esse diálogo que fala sobre identidade, porque é uma decisão. Uma decisão. Por exemplo, quando Jesus está falando com ele e diz que eram os amigos de casa, eles interromperam Jesus, porque a incredulidade, ela interrompe até a voz do mestre. Interrompeu e falou: escuta, Jesus, com licença. Jairo, deixa eu te falar, incomoda o homem não, deixa o homem ir. Jesus ouviu, porque ele é Lorde, ele ouviu e falou: ok, Jairo, eu digo, me leva até lá, deixa eu entrar na sua casa. A menina dorme. Porque nós temos que declarar em contradição, porque é identidade, porque ninguém pode te fazer se sentir inferior, a não ser que você permita. Ninguém pode dizer que você não vai vencer, a não ser que você permita. Por que a palavra de gente frustrada, eu ouço muito mais, parece um velcro. E o que a Bíblia está dizendo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E tem uma coisa, Grace, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Para ter identidade, eu preciso me posicionar. E o posicionamento é doloroso. Muitas vezes é doloroso. Hoje de manhã na live, ontem, não sei, crescer dói. Alguém falou assim: nossa, eu tô sendo tão humilhada, eu parei até a live. Eu falei: não, você está sendo humilhada porque você está permitindo ser humilhada. Ninguém é humilhada porque simplesmente é humilhada. Você está permitindo, talvez porque você está esperando a aprovação dos outros o tempo todo para ter uma tomada de decisão na tua vida. E aí, quando você não se posiciona para, às vezes, falar um não, opa, peraí, aqui não, você vai continuar carregando tudo isso. Então, é exatamente isso que você falou. E Jesus, nessa caminhada, esse episódio também mexeu muito comigo, ele não deu ouvido para que o povo estava gritando, para aquilo que as pessoas estavam falando. E ele foi lá e fez um milagre. Ou seja, ele declarou com a boca e ele ignorou. Mas a palavra que mais me veio ao coração é ele ignorou. Porque a gente precisa aprender a ignorar os ruídos. Quando a gente está a caminho de alguma coisa grande na nossa vida, acontecem muitos ruídos. E os ruídos é para justamente tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco, tirar a nossa energia. Tirar a nossa energia. Pensa, nós somos como uma garrafinha d'água. Cada hora vem um e fura um palitinho. A sua energia vai esgotando o tempo todo. E aí você não consegue chegar lá. E Jesus, ele não permitiu que ninguém tirasse o foco dele naquele momento. Eu falava hoje, na curva das maiores mudanças da nossa vida, é que os ventos vão soprar mais fortes. E vou te falar outra coisa, Grace. Eu falava hoje com a Taizinha, com o Luciano, que é tão sério. Perceba, ladrões não fazem esquemas para roubar onde não tem nada. Por exemplo, ladrões não roubam casas vazias. Então, ladrões só fazem esquemas de roubo onde tem tesouro. E tesouro não está em qualquer lugar, tem que ter mapa. O que tem valor não está em qualquer lugar. Ele não está em qualquer lugar. Por isso é o seguinte, quando você se posiciona, o inimigo também te posiciona. Por quê? O inimigo se posiciona também. Porque o inimigo, gente, não cria futuro, mas ele vê. Então, se ele sabe que você é um potencial na mão de Deus, que você tem identidade e que vai chegar lá, ele embaraça hoje. E muitos estão parados. No embaraço. Entendeu? Eu preciso me livrar daqui. Eu não sou aquilo que me aconteceu. Deus não consulta o meu passado para definir o meu futuro. É de hoje para frente. Ele não consulta essa. Vamos consultar. O homem que faz isso. O diabo te acusa no passado. Vamos fazer aqui. Vamos ver se o irmão é santo. Cara, aí é o seguinte. O diabo te acusa no passado. As pessoas no presente. Mas a boa notícia é que Deus tem um bom futuro. Para quem não vai desistir, vai permanecer. Porque o segredo é recorrência no espírito. O segredo é aquilo que eu te falei, Igreja. Para mim, tá? Para ter identidade também. É porque tem muita gente querendo ter status. Mas o que mais importa é o extrato. Então, a integridade é mais importante que a popularidade. Integridade vai te levar a ter uma popularidade, naturalmente. Então, quando você tem integridade com Deus, você tem uma identidade, você sabe para que você nasceu, você investe nisso, você nasceu para isso. E é lindo, né? É maravilhoso. A pessoa, quando sabe quem ela não permite que as outras pessoas determinem quem ela é. Não permite. Não permite. Ela não vai ser humilhada, ela vai ter um posicionamento. Ninguém vai chegar e vai falar para você dar conta ou não dá, porque você já sabe que você tem aquela missão e você vai completar ela.
Então, e não é, Grace, só para completar isso, não é de onde você veio. É para onde você vai, né? Aonde Cara, você vai. E é o que você carrega. José foi coordenador da prisão, ok? Jesus foi nascer e bateu em todas as instalações, estribarias em Belém, Bethlehem, e não teve espaço em nenhuma hospedagem, que era o quê? Hotel. Nenhum hotel, ok? Nenhum hotel. Mas por quê? Porque Jesus não pode passar pela sua vida. Aí ele nasceu numa estribaria, dizendo, o lugar pode ser sujo, pode conter alguns bichos, pode conter algumas coisas. Porém, se eu entrar, eu transformo no lar. Eu te dou identidade. Não importa como tá. Não importa. Não importa como tá. É lindo, né? É maravilhoso. Nossa, é lindo demais. Olha, tem pergunta aí, o pessoal tá no 12 por aí. Aproveita que você tá com esse conteúdo maravilhoso, já deixa o like no canal, se inscreve no canal e deixa seu comentário abaixo se você já ativou sua identidade. Sabe, porque se você não ativou, você precisa ativar, porque senão você vai continuar repetindo essa história, repetindo esse padrão durante muito tempo. E cada vez que você repete um padrão passado, você está perdendo o tempo de viver aquilo que Deus já preparou para você. Então, compartilhe esse link do canal e aproveite, porque ainda tem mais. Eu não vou deixar ele embora mais não, a gente vai ficar aqui até amanhã gravando, viu? O conteúdo aqui tá muito bom, então vocês se preparem. Bom, pastor, sobre prosperidade, né? A gente escuta, eu vim até, o meu primeiro encontro com Deus veio na Renovação Carismática Católica e eu conheci um Jesus lindo, foi uma conversão muito profunda, mas até dentro da própria, não da Igreja Católica, mas naquela época eu aprofundei muito em muitas coisas. E eu vi muitos evangélicos, né? Porque eu falo que toda pessoa que estuda a palavra é evangélica, independente da capa da igreja, né? Tem essa visão de olhar e falar assim, poxa, prosperidade é pecado, né? O que é humildade tem que ser humilde, para ser humilde tem que ser pobre. E durante muito tempo, eu vim de uma família muito pobre. Durante muito tempo, até por educação, eu falava, não, eu vim de uma família humilde. E eu comecei a olhar e falei, não vim de uma família humilde, eu vim de uma família pobre. Era pobre emocionalmente, pobre espiritualmente e pobre financeiramente. E a gente tinha uma vergonha de falar isso, eu vim de uma família muito humilde, porque até dentro do meu coração, humildade era igual a pobreza, e isso tem uma diferença gigantesca, né? Como são duas coisas completamente diferentes. E falar de prosperidade, você que é cristão, você precisa entender que Deus nos fez para ser herdeiros, não para ficar contando moeda na nossa história. Então, fala pra gente um pouquinho sobre prosperidade, pastor. Veja, quero começar dizendo o seguinte, né? Humildade não é a roupa que você veste, é o espírito que você carrega. Eu já vi carroceiro arrogante e multimilionários humildes. É em reconhecimento do outro. O dinheiro não muda ninguém, ele potencializa o que eu carrego. De verdade, é como a corrupção. A corrupção não está no ambiente, tem pessoas. Igual um cara falou para mim, não, pastor, isso aí não ficou para a gente. Eu falei, não, pode ser que você não esteja preparado para isso. Aí é diferente. Porque o dinheiro, ele atende a tudo. Ele não é tudo, mas ele atende a tudo. Ele não é fonte de energia nem de alegria. Mas o dinheiro, na mão de gente de propósito, faz toda a diferença. Dinheiro no bolso é uma bênção, no coração é uma maldição. Algumas pessoas que falam de dinheiro é porque não tem ainda. Ele que não pode. Então, na verdade, ele quer gerar uma regra de fé em cima de algo que ele não segurou. Como é que eu gero uma regra de fé em cima de algo que não é para mim? Então, ele pensa que é para a comunidade. Aí é o arrogante, é o prepotente. Por exemplo, Grace, imagine você com a vida zerada, um cara que ama o evangelho. O cara vai levar Jesus em todos os lugares. Agora, você imagina o contrário. Presta atenção. O cara prega uma palavra e quando termina a palavra ele fala assim, pastor, você não tem nenhum conselho aí não? Os irmãos não têm um conselho para me dar não? Porque eu estou morrendo de fome. Você está de jejum? Não, porque eu não tenho nada para comer. Não, ok. Mas esse Deus que você fala, ele não conseguiu ainda nem nada. Nem o seu. Se esse Deus que você está pregando não conseguiu nem o seu, imagina como é que vai ser para mim. A diferença você vai dar aquilo que você não tem, né? Eu só levo esperança porque eu encontrei esperança. Eu conheço hoje alguns homens na nação, performados, alguns amigos pessoais, assim, de grande potencialidade, que são os homens mais simples que eu conheço. Não é simplório, não, é simples, humilde. Aquilo não mudou o cara. Pelo contrário, eu tenho amigos que vão para o Nordeste, abrem poços artesianos. Eu tenho um amigo que comprou um ônibus e paga os dentistas do dinheiro dele. E a empresa do cara anda. Ele fala assim para mim,
Tá assim, sabe o que eu sou aqui? Desnecessário, porque esse trem cresce muito mais. O dinheiro não mudou, cara. A questão é a mentalidade. Por quê? Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente do hemisfério cerebral, as circunvoluções cerebrais, para que possa experimentar a vontade. Isso eu estou falando sobre a vontade. Para experimentar a vontade dele, boa, perfeita, agradável, tem que ter renovação. Lamentações 3:21. Portanto, eu trago a memória o que me dá esperança. Porque aquilo que eu alimento se torna mais forte. A igreja tem que falar assim de prosperidade. Tem. Você não pode valer o que você tem. Você tem que valer quem você é. O que você tem é uma consequência da sua vida de frequência. Mas a prosperidade ficou para nós, sim. Um homem que fala mal de prosperidade é porque ele ainda não está curado para aquilo. Aí o meu conselho é se cure para isso. Não é dizer que fazer a generalização. Acesse, né? Porque já tá, é só acessar. A prosperidade está para nós, Grace. Há um DNA de domínio. É natural. A prosperidade é natural. É domínio. E às vezes prosperidade porque ela começa numa mentalidade, ela começa, meu Deus, a prosperidade vem também com a gratidão muito grande. Sim. A gratidão gera multiplicação. Toda vez que você tem muita gratidão, as portas se abrem. Então eu acho que o homem de Deus, ele tem que ter prosperidade sim para manter o reino de Deus. Porque eu falava hoje, Grace, para concluir, que o apóstolo Paulo chegava em alguns vilarejos e aí alguns homens falavam, quando conheciam ele, falavam: apóstolo, desculpa, a gente não tem comida nem para nós. E ele era muito, ele falou: não, mas eu não pedi nada para vocês. Durante o dia eu construo tendas e à noite eu prego o evangelho, mas tem que ouvir eu pregar primeiro, que é depois do banquete. O apóstolo Paulo é um engenheiro, o cara construía tendas. E como é que foi a primeira proposta do evangelho? Foi empreendedora. Como? Tá doido, pastor? Então, antes de bater, escuta. Os apóstolos todos vendiam as suas propriedades e viviam de igual modo. Se não é empreendedorismo, é o quê? É o quê? É verdade. E todos ficavam impressionados e diziam: como os apóstolos vivem assim? Vinham aos pés de Pedro, tanto é que Ananias e Safira mentiram e morreram. Entendeu? Porque o que morre é a prosperidade, o ciclo de prosperidade é a mentira, é o engano, é eu querer ser quem eu não sou, entendeu? Impressionar quem nunca vai me ver e comprar coisas com dinheiro que eu não tenho, tipo ir no vídeo. Ir em lugar que você não quer ir, só para poder agradar Para poder as agradar. pessoas. Aí você vive um ciclo de suprimento depressivo e caótico. É verdade. E o empreendedorismo é algo que a gente vê o tempo todo na palavra, né? E as pessoas precisam ter essa coragem de empreender. Tem muitas pessoas que estão deixando projetos grandiosos morrerem e esses projetos iriam impactar muitas vidas. Por falta de coragem, porque estão na passividade, porque estão em cima do muro, esperando que Deus traga a coisa na tua casa. Deus já te deu e você já está preparado para fazer aquilo que você precisa dar o teu passo. Né? E aí, uma das últimas perguntas aqui que eu anotei para te fazer: como que você equilibra, né, esse empreendedorismo? Você também tem seus negócios com a família e com o teu ministério. Como Paulo, né? Né? Durante o dia e durante a noite. É uma dobrada jornada, né? E eu sei que eu quero me desgastar totalmente para o evangelho do meu Senhor. Quero me desgastar completamente, né? Trabalhando, levanto cedo, trabalho, tenho meus colaboradores, tenho meus embates, porque só fica próximo quem resolve problemas. Problemas foram feitos para ser resolvidos, entendeu? Então, venho de uma cidade do interior fluem rios de águas vivas, e trabalho dia e noite, acredito no empreendedorismo, né? Incentivo os pastores, eu falo: gente, quer ganhar dinheiro? Vamos vender mercadoria, vamos deixar a fé um pouquinho, não vamos vender a fé não vamos engarrafar a fé não, vamos vender mercadoria, vamos ter network, faça o que você nunca fez para viver o que você nunca viveu. Vendas é tudo. Uma pessoa falou assim: pastor, mas se não tiver uma vaga aí, pode ser de vendedor. Eu falei: meu filho, vendedor, o que você acha que é vendedor? Vendedor é tudo. É tudo. Venda é tudo. A Ferrari é maravilhosa porque tem vendedor. As lojas mais luxuosas vendem, né? E como eu concilio isso? Entendendo o meu chamado, entendendo que hoje ainda eu quero gastar toda a minha energia para isso, para ter uma vida digna, para ter uma vida disposta, para motivar pessoas, porque o apóstolo Paulo diz: quer comer ou quer beber, faça tudo para a glória de Deus. Do trivial ao sofisticado, faça para a glória de Deus. Entra num ambiente como esse aqui, igreja. Cara, que coisa linda, para a glória de Deus. Cara.
para a glória de Deus, que eu trabalhando, que a minha vida possa tocar em pessoas. A gente está lá na loja, às vezes entram umas senhorinhas lá e falam, eu posso te dar um abraço? Eu falei, se for só um, não vale, tem que dar 3. Eu posso tomar café com o senhor? Eu falei, meu Deus, chamou pro café, acabou. Você consegue levar Jesus. Em lugares que eu não entro como pastor, eles me chamam para falar sobre motivação, sobre empreendedorismo, sobre começar do absoluto zero, né? Então eu tenho conciliado isso. Minha família é a base de tudo na minha vida. Minha esposa é a mulher da minha mocidade, que Deus me deu a graça, porque a Bíblia diz que o marido tem que ter um cuidado muito especial com a mulher. Ele falou assim, ó, maridos, cuide da sua esposa como eu cuido da igreja. Do contrário, eu vou cobrar de vocês. Isso é sério, tá? Olha isso, os maridos que estão aí assistindo, hein? Eu falei... Isso aí é no 12. Teve um pastor que falou pra mim assim, porque o primeiro dinheirinho que eu ganhei, eu investi na minha esposa. Porque é o meu melhor investimento. Eu falei, só não muda a essência. Do nariz para baixo, muda tudo. Ô, edição, vocês recortam essa parte e replica várias vezes os maridos que estão em casa escutarem. Maridos, não me batam, não me batam. Mas deixa eu te falar, investe nela. Mulher tipo de luxo, você tem que investir. Presta atenção. É o meu melhor investimento. Eu falei pra Thaís hoje, falando na mesa lá, eu não casei para ser feliz. O que você casou? Eu casei para fazer ela feliz e ela feliz ela me fazer feliz. Ela vai encontrar o propósito dela, eu vou encontrar o meu. Eu falei para ela assim, eu tenho 16 anos de casado. Eu falei, minha flor, me dá 2 filhos, porque meu sonho, não gosto nem de falar que eu me emociono, é ser pai. Paixão da minha vida é ser pai. Então, meus filhos, para mim, é a coisa mais importante que eu tenho na vida. E aí veio dela, aquela mulher me deu a vida dela, ela abriu mão de tudo dela para cuidar do que é meu, nosso, né? E eu falei para ela, depois você me der 2 filhos, eu investe em mim, invisto. Vou investir em tudo, você só não muda a essência. Mas do nariz para baixo, toca tudo. A palavra profética é tudo que está caído, levante, em nome de Jesus, não tem problema não. E aí um pastor falou para mim, pastor, isso não é vaidade não. Eu falei, não, pastor, é por isso que você fica olhando, por isso você não tem que olhar. Porque se você tivesse investido na sua, você não estava com esse problema. Então a gente brinca assim, mas é muito real. E o empreendedorismo me ajudou também nessa questão de ter a minha dignidade, de investir na minha família, com certeza, de ter portas abertas, de entrar onde o evangelho vai me levar e eu estou só começando. Estou começando, só apenas começando, com conexões maravilhosas, sendo interessante, não interesseiro. E aí, assim, isso muda tudo. Grace, muda tudo, o contexto da vida muda tudo. Então, eu incentivo todo pastor que puder. Claro, tem pastores que têm uma agenda tão maluca, e a minha agenda é muito maluca, mas dá para conciliar, dá para viver bem. A coisa mais maravilhosa que eu acho é levantar, ir para o meu escritório, é ver meus colaboradores, é poder gerar recursos. Isso é maravilhoso, dignifica o homem. E aí tem dado certo. Estamos apenas começando aí, Deus tem colocado conexões no Brasil. E a gente... Quantas pessoas vamos impactar através do empreendedorismo, né? Eu vim da venda. Eu lembro que com 8 anos de idade eu comecei a vender geladinho de porta em porta para ajudar minha mãe, que estava grávida do meu irmão e precisava comprar um enxoval. Então eu cresci no mundo das vendas. E quando eu me formei, fui trabalhar em uma fazenda exportadora de soja, aquele dinheiro que eu ganhava não dava para suprir tudo. Então, um belo dia eu tomei a decisão de sair e começar a vender produtos de porta em porta. Passei 16 anos e eu vou falar, tudo que eu construí foi com a venda. Foi com a venda. Então, eu cheguei a treinar, pastor, mais de 117 mil pessoas da minha equipe, entre Brasil, Portugal e Peru. E eu comecei com um kit emprestado de R$130, uma bolsinha com alguns produtos dentro. Então eu falo que não foi fácil, foi desafiador, mas ali eu pude impactar muitas vidas através do meu sim, levando pessoas aí para um outro nível. Com certeza. E quando a gente se posiciona a falar de Jesus mesmo dentro do mundo do empreendedorismo, é sobre isso, porque às vezes as pessoas estão tão corridas, que elas não vão parar para ir dentro de uma igreja. Elas não vão se dar oportunidade. E às vezes você vai chegar num ambiente de trabalho, numa palestra, vai ministrar em algum lugar que você vai estar levando Jesus para essas pessoas. É isso que eu sinto quando me chamam para falar de vendas, de liderança, de qualquer coisa sobre empreendedorismo, porque ali estamos representando ele, né? Com certeza. Eu ouvi um empresário falando que foi num lugar e o cara falou assim para ele, ele é empresário cristão, bem performado, e o cara falou para ele, não vamos falar muito de Deus, não. Ele falou, então pode me tirar da palestra. O cara, não, mas você não vai falar de empreendedorismo? Ele falou, mas como eu vou falar da minha vitória sem falar do autor dela? Que jeito? Como que eu vou falar da minha vida sem falar do autor da minha história? Eu não posso desvincular dele, tudo sobre ele, né? E não tem como tirar e colocar Deus. Não tem. Tirar e colocar. Aqui eu não vou falar de Deus, aqui eu vou falar de Deus. Não, ele está junto. Com certeza. E o posicionamento, muitas vezes, para poder corrigir o percurso, resolver um problema, às vezes você tem que ter um posicionamento firme. Com certeza. Porque as pessoas também têm essa visão que você é de Deus, você tem que ser trouxa.
broxa muitas vezes. Tem que ser aquela pessoa que é bonzinha para tudo e tem que falar amém para todo mundo. E muitas vezes você precisa colocar limite. Com certeza. Jesus colocou limite, né? Eu falei quebrou tudo, inclusive, falei pra Thaís, né? Chegou um dia que quebrou tudo. É porque é o seguinte, o Deu ingresso... uma ira que ele quebrou, foi tudo. O ingresso fica muito barato, né? E tem gente que quer só a sua influência, não o seu propósito. Aí gente que quer só a sua influência, eles querem sempre pegar viagem, carona, e não querem pagar a passagem, né? Agora, Grace, só para fechar sobre esse empreendedorismo, é o que muda o mundo. É fé, é empreendedorismo e conhecimento. É verdade. Cara, fé, empreendedorismo e conhecimento move, conecta as pessoas, entendeu? Quando você tem um propósito bem definido. É lindo. Gente, e aí, vocês amaram? Olha quanto conteúdo. Eu acho que você precisa assistir pelo menos umas 4 vezes, anotar tudo que saiu aqui, porque tem muito insight incrível. E eu quero agradecer demais a tua presença. Quero agradecer e desejar, assim, muito sucesso na tua caminhada. Tenho certeza que esse sucesso Deus já preparou. Você já é um homem de muito sucesso, porque não só financeiramente, mas porque você já impacta muitas milhares de pessoas. E eu estou muito feliz de você estar aqui no meu ambiente hoje, podendo trazer um pouco dessa graça, né? A energia dele é maravilhosa. Amém. E eu quero agradecer demais. Agradecer a Thaís, que foi a responsável por essa conexão. Mas, em especial, agradecer a você pela sua entrega, pelo seu tempo. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai impactar milhares de pessoas. Então, já deixa o seu like, inscreve no canal, comenta aí embaixo se você amou esse conteúdo e compartilha, porque assim a gente pode salvar mais vidas. E para finalizar, que mensagem você diria a esse público maravilhoso que está aqui assistindo a gente? O que eu diria hoje, permaneça. Permaneça. A vitória sempre está atrás de uma dificuldade. Atrás do Calvário estava a vida eterna. Atrás do Calvário está a vida eterna. Permaneça. O choro pode durar uma noite sim, mas a alegria vai ter que entrar em cena para aqueles que não desistem. Porque só tem direito à herança quem não desiste do propósito. Só tem direito de assinar o termo, de assinar o testamento. Quem tá diz, agarrado. eu cheguei até aqui para a glória de Jesus. Não desista, Deus te abençoe. Obrigada, obrigado. Que delícia. E agradecer mais uma vez a Thaisinha. Obrigado, Thaís. Gente, que maravilha. Obrigado, Grace. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a galera todinha, sua equipe maravilhosa. Gente, que lugar surreal. Incrível. Você pode ter certeza que eu tô assim com o meu coração transbordando de alegria e gratidão por você estar aqui. Muito obrigada. Obrigado. Gente, um beijo no coração de vocês. E bora do 12, hein?